Mateus capítulo 21. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, os montes das oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-o e trazei-mos, e se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho do animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos, e fizeram-lhe assentar em cima. E muitíssima gente estendeu os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamavam no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: Sim. Nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira, perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? E Jesus, porém, respondendo-lhe, disse-lhes: Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserdes: Erga-te e precipite no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazer isto? E quem te deu tal autoridade? Jesus, respondendo-lhe, disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não crestes? E se dissermos dos homens, teremos o povo, porque todos os consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigiram-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? E ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, e foi. E dirigiram-se ao segundo, falou de igual modo. E respondendo ele, disse:
Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes os creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou-a com um valado e constituiu nela um lagar, e edificou a torre, e arredondou-se a umas lavradoras, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo das frutas, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se e dos servos, feriram uma, mataram outra e apredejaram outra. Depois enviou outros servos, e em maior número que primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderamos da sua herança. E lançando a mão dele, e arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aquele lavradores? Disse-lhes eles: dará afronte à morte a esses maus, e arrendará a vinda a outros lavradores, que ao seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça de ângulo. Pelo Senhor foi feito isto. E é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê aos seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles, e, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta.